aqui com o Filipe, o que eu trabalhei foi, pá, a primeira lição, trabalhámos sobretudo sobre o A7 e a posição dele. Sim. Porque, pronto, o Égua estava assim um bocado horizontal, mas ele também estava assim um bocadinho numa posição que, para apresentar, não estava Sim. o ideal. E então aqui que eu aproveitei aqui os espelhos e tudo, e, Para eles aqui, também e ver, trabalhámos um bocadinho sobre a posição, e ele tem feito um esforço valente e tem tentado melhorar isso. Depois, na segunda lição, pá, a égua estava assim um bocadinho comprida, e pronto, tentei trabalhar um bocadinho mais, arrumá-la um bocado mais. Agora, Eu se vi calhar, que ele começou com ela ali arrumadinha. pronto, agora se calhar já está um bocadinho arrumada demais, já se calhar temos de ter mais cuidado a não o fechar tanto, mas quer dizer, pronto, mas pelo menos já está a começar a agarrar um bocadinho mais e a fechá-la um bocadinho mais, já não está tão comprida como estava, e portanto eu disse-lhe a ele, pá, tens de começar um bocadinho, pronto, agora temos de ter o KB, não ser deixando também fechado ali, mais, que ela tem 4 anos, né? Portanto, ela não é... tem ali a parte ali, quebra um bocadinho para a terceira vértebra, é a referência, quando se está a fazer de mais ou de menos, é por ali, não é? Mas e depois montei a égua e a égua é um espetáculo. Não? Pois é. Montaste? Já montaste? Não, mas eu gosto imenso dessa égua. Mas a égua é top. Não? E ele tem You're feito welcome. um bom trabalho. Se deita. Isso, bem aqui, isso. Pode deixar ir, isso. A égua tem muita pinta. Posição. Pronto, então tem um bocado isto, o resumo. Foi então tentar, dentro da posição dele e daquilo como a égua estava, tentar arrumar um bocadinho mais. Agora pronto, agora se calhar temos que ir controlando, né, para não fechar demais, para não Pois ela aí, não a deixar aí tão... a parte a primeira parte do pescoço aí junto à nuca é por onde ela depois começa a fechar. Claro. É por aí é que tens que regular quando está já a fechar mais. Agora já está a fechar, porque antigamente andava era assim, não é? Pois não, era a preocupação dele, se calhar, dela não se fechar, mas acabava por andar com o garrote em baixo e tal. E agora já vejo a égua com a linha de cima, pois, mais arrumada. Agora já consegue tocar a cavara atrás, ir arrumando à frente. Pronto, agora tem que ter cuidado de continuar no bom. E a posição, a posição é que é muito importante. É isso. Porque depois, senão ia apresentar, entrar em prova numa posição que depois... E eu disse-lhe, pá, tens de te apresentar a cavalo. Já, eu sei que é difícil, já são muitos anos a cavalo. E já mas é mesmo por uma questão eficiente, não é? Eficiente, Um poldro. Claro. Se o cavaleiro não está estável, claro. É mais difícil ter a regularidade. É. Ok? Pois, eu disse-lhe para primeiro controlar um bocadinho no passe, as ajudas de saber fazer um bocadinho de ramené, porque a égua era muito direita, assim no pescoço. Então eu disse-lhe, pá, no passe tenta primeiro trazer um bocadinho de ramené e depois sais a trote, devagarinho controlando. E portanto ele já apanhou aqui o sítio onde... Sempre igual, é um bocadinho ainda instável, mas sempre igual na... Já um bocadinho mais. Por isto é isso. Depois quando quiseres voltas outra vez ao trote e mostras já o trote sentado. É porque não temos muito, é só meia hora, portanto... Isso, deixar ir para a frente por ela, é? Só colocar e deixar avançar. Isso, deixa aí. Avança a mão. Isso, era o que eu ia dizer. Vê se consegues montar com as mãos mais à frente. Isso. Mesmo tipo de contacto, mas só com as mãos um bocadinho mais à frente, para não trazeres o nariz tão para trás. Mas regular. Para a frente. Perna direita. Empurra. Deixa avançar um bocadinho mais, ok? Está a fazer uma passada a empurrar-se e a outra não, ou seja, está tum. Portanto, um bocadinho mais tum, para a frente, avança os braços, deixa ir. Isso, empurra. Toca a vara para ela sair para a frente. Isso, toca a vara. Ora, agora vai. Good, ligeiro. A égua não toma. A égua vai trotar, esta égua tem força. Pois é, ficámos com essa ideia lá na rua, que a égua tem uma linha de cima. Muito bem, exato. Lá na rua. Tem cuidado quando fazes os cantos. A saída do canto.
Tu a entrada estás a montar bem, depois a saída ela está aí contra a parede, está a ficar com a parede. Então é fazeres o canto como se fosse para uma pista interior, 1 metro afastado. Montares o lado de fora, o lado de fora, o lado de fora, pronto, aí está. Good. Isso, e depois ir alterando com o trote levantado, trote sentado, trote levantado, trote sentado. É outra das coisas que... Porque quando vai muito sentado, depois começa um bocadinho a ficar muito agarrado na frente, hein? E assim com o trote levantado vai soltando um bocadinho mais. Isso. Isso. Agora mudar de mão, depois, olha para onde vais. Ainda é um bocadinho. Pois, às vezes dá uma passada muito boa e a seguir cai-lhe na mão, não é? Quando ela sobe ali para começar a ficar cadenciada, depois a seguir, bumba, vai à procura do suporte. Não pode ficar muito tempo no mesmo equilíbrio, é? Quer seja o trazer para trás, quer seja o ir para a frente, não pode ficar lá muito tempo. Porque ela depois começa à procura, ou fica escondida, ou então depois começa a ir à procura da tua mão. De trás, good. Bem, e a posição é que ele melhorou muito. Melhorou muito, muito. Na ligação, que ele desligava-se um bocadinho. Ia muito para a frente. Aqui neste picadeiro, como tem muito espelho, as primeiras lições eu trabalhei muito sobre isso também. O arreio parece um bocadinho à frente mais. É capaz de ser larga à frente ou qualquer coisa. Pronto, é estreitinho ainda. Bem. Muito bem. Muito bem, Filipe. Esse toca para trás. Isso. O tocar cavar atrás é para relembrares a égua que ela tem que continuar a empurrar-se. Quando ela começa a esticar-se um bocadinho. Claro. Mas vai, olha lá os pés dela. Assim, pumba. Good. Ok. E agora um círculo e vamos trabalhar as transições do trote ao galope na atitude. Que era aquilo que ela saía um bocadinho da mão. Portanto, trabalhar um bocadinho com calma, preparar bem no círculo, sentar-te antes da transição, bem. E agora pouca mão e galope. Bem, ok. Antigamente saía sempre dando uma cabeçada, saía pela mão. Isso, agora ligeiro. Avança a mão. Isso. Avança. Que ela te leve. Usa as rédeas para posicionar e equilibrar. Um contacto que a ajuda a equilibrar-se, mas que não a puxa para trás, com o nariz. Isso. Normalmente, esse momento em que o nariz vem para trás, talvez rédea de dentro a mais. Tens que, se calhar, usar a perna de fora, regular com a rédea de fora e não deixar que ela fique na rédea de dentro. Isso, vai aqui. Isso, aí. Avança a mão. Estabiliza o teu assento e as costas e avança a mão. Empurra para ela ganhar a frente, para ela ganhar espáduas. O teu assento é que tem que estar quieto, que é para ela ficar em equilíbrio. Isso. Claro. Isso, que é para quando tu avanças a mão, travá-la pelo teu assento. Bem, muito bem. Olha, melhorou muito. Opa, boa, bom trabalho. Avança a mão. Good. Agora vamos então encontrar a transição ao trote nessa atitude. É só sentar e soltar e esperar. Esperar, solta as rédeas e espera. Senta-te, solta as rédeas. Isso. Bem. Isso mesmo. Como é que eu consigo a transição? Ensinar que o cavalo faça a transição pelo meu assento e não pelas minhas rédeas a puxarem. Good. Toca cavar outra vez. Quando ela começa a abanar, estás a ver? Quando ela começa assim com a cabeça a perder-se um bocadinho. Isso, ok. E agora tem uma classe no galope. Tem 3 andamentos. É belíssimo. Égua, então. Montas a égua. Vai adorar montar a égua. Isso. Bem, muito bem. E voou a cabeça, não? Parece, não é? Chegou aqui, olhou para a câmara, passou, andou. Muito bem. Vamos então para o trote outra vez, vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Pronto, agora nós já estamos com... Aqui já estou a ver
conexão para a gente poder começar a utilizar então as espaldas adentro e as extensões à perna para melhorar a ginástica. Quer dizer, começámos a fazer um bocadinho mais ginástica e agora isso aí depois vais trabalhar agora durante estes meses com o Miguel há de dizer se fazes ou não, mas quer dizer, mas agora já podemos começar a inserir a pouco e pouco o trabalho de 2 pistas, é muito bem, aqui o trabalho está top. Ora, deixa ir um bocadinho, e agora outra vez galope, atenção à preparação, bem. Já viste a reação à perna? Logo vibra logo. Porque depois ela é égua, depois ela também é égua. É isso, barriga da perna, isso, deixa avançar a mão. Isso, esse galope. Senta-te, Filipe. Isso, Filipe. Sentado confortável, sólido. Qualidade. Isso, porque tu para a direita, lembra-te que para a direita vais sempre um bocadinho para a frente, tentar só mais, isso, esperar que as espáduas do cavalo subam, é isso. Mais a rédea esquerda, daquilo que o Miguel disse, deixar avançar a mão, quando ele está muito fechado. Quando a sentes que vai trepar pela mão, não sejas tão rápido com a mão direita, deixa a mão direita quieta, tenta usar as pernas, e talvez a rédea de fora para enquadrar, mas as pernas, e não a mão de dentro a solucionar rápido, percebes? Porque depois ela fica-te instável. Vem aqui, isso. Não mais que isso. Isso. Regula com a rédea de fora, e com as pernas. Não com a espora. Sem que a tua rédea de fora lhe ponha a garupa para dentro. Cuidado que a garupa venha um bocadinho... Até ao contrário, o que eu pretendo é com a rédea de fora eu pôr-lhe as espadas um bocadinho mais para a direita, não a garupa. Estás a ver aí essa ação da mão direita? Isso, perna esquerda à frente. Tem paciência. Estás a querer pôr muita espada para a direita com a rédea direita. É o próprio movimento do cavalo é que lhe vai pôr as espadas na direita. Como? Limitando o espaço, o tamanho do lado esquerdo. É o lado esquerdo do corpo dela que está a ficar comprido. Ora, aí está. E agora com as duas pernas. Está quieto com a mão direita. Pronto. Isso, e agora, quando ela te vai chegar à rédea direita um bocadinho mais longe, é que podes pôr outra vez o nariz mais para a direita. Isso. Não soltes. E perna direita. Perna direita. Deixa as mãos à frente. E perna direita. Não tenhas medo da cara ir para a esquerda. Pois. Isso. Bem. Aí. Muito bem. Uma qualidade do cara. Fica com quadros. Muito bem, ó Filipe. Agora vai muito bem. Calma, está a ver-se que se está a empregar, mas calmíssima, descontraída. Muito bem. Atenção à posição, atenção não ir. Atenção não ir. Desencontraste um bocadinho. Quiseste fazer com a mão, se calhar. Há bocado aquela ideia de fazeres a transição com o A7, ficaste com a mão sossegadinha. Isso, vamos para trás. Insiste em pedir só com o A7. A mão resiste um bocadinho, se calhar, mas não... Isso. E agora solta. Quando estás sentado, solta. Ora, viste? Quando tu estás sentado mesmo, ela percebe mesmo bem essa transição. Vem aqui. Ora. Não com a mão a sair a galope, com a perna. Bem, agora senta-te para trás e avança os braços. Senta-te e avança os braços. Isso, e senta-te. Senta-te. Avança os braços. Isso. Pois, é que a transição, ela agora até está, quando estás-te a sentar, ela agora até está-se a fechar quase como se fosse uma pirueta. Já está a reunir demais, ok? Tem uma qualidade isto. Responde ao assento, ao peso do cavaleiro, logo. Deixar fazer uma baixada de pescoço, não é? Isso, agora solta tudo. Isso mesmo. Pronto. Porque isto era como ela vinha. Foi por isso é que vinha assim muito, então tu agarravas e ficava muito rija. Então foi mais um trabalho de fechar mais. Ok, contacto, não. E não prolongues muito esses momentos de andar de rédeas compridas, não é preciso ser muito tempo. Senão depois também começa a cair. Pô, naturalmente, não tem. 3 andamentos bons, muita calma, muita concentrada, a empregar-se bem, muito bem. Está top. Agora é começar a pouco e pouco irmos para outro registro, não é? Mas a referência
Para ela é essa primeira parte do pescoço. Aí é radiografia, está a andar bem ou está a andar mal. Pois, claro. Não pode ficar muito fechada, não é? Mas assim está ótimo, assim está bem. Agora é quando for trabalhar um bocadinho de espadas adentro, ou estar atento em que não seja através das rédeas, mas sim através da perna, da égua perceber que se insere dentro de uma espada adentro, quase sem se aperceber, ir começando a mais do que uma espada adentro por uma espada à frente, a ver aquele chultafó que eles dizem na Alemanha, só um bocadinho só pôr a espada à frente, depois um bocadinho mais, e não ir à espada adentro através das rédeas e a querer... A sentir que ela vai pelas pernas, porque ela tem capacidade para fazer a espada adentro e os cedências à perna rapidamente. Ela anda por cima, anda bem de lado. E isso vai-lhe melhorar muito. O trabalho de 2 pistas vai-lhe melhorar. Antes disto, era difícil começarmos, mas agora já até vai ajudar a melhorar isto tudo, não é? Vamos utilizar os exercícios para... Eu tenho mexido mais um bocadinho aqui nos movimentos do atleta, mais a passo. E mais no passo. Mais concentrado, mais para ela não... Sim, mas é bom, também no passo também é bom. Desde que não se destrua a sequência do passo. Normalmente um cavalo novo não se anda muito a passo com as rédeas na mão, mas ela como é um bocadinho comprida, ajuda o trabalho bem. Hein? Mobilização. Isso, mobilização a passo é bom. Aliás, os grandes mestres dizem que saber montar, quem só monta bem o passo, os grandes cavaleiros. Não é? Montar bem a passo é o mais difícil. Não é? É o passo e o freio. Isso era assim, eu digo. O freio e o passo é para os mestres. É para os mestres, exatamente. O passo é muito difícil, bem montado. Ok. Está bom? Está ótimo. Bela eguinha, bela eguinha.